Vamos para mais uma questão de história. Diz o seguinte: a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, foi em parte uma continuação da primeira, tendo sido prevista por muitos após o Tratado de Versalhes. A respeito das semelhanças entre os dois conflitos bélicos de proporções mundiais, é correto afirmar que. Vem cá, primeiro vamos fazer aqui uma, um breve resuminho, porque assim, Primeira e Segunda Guerra Mundial tem muito conteúdo, tem muito material, tem muita informação, tá bom? Então, assim, vamos falar um pouco sobre a primeira. O que foi a Primeira Guerra? A Primeira Guerra, havia uma questão aí de disputas de imperialismo, colônias na África e um nacionalismo exacerbado, né? Quem que eram os países envolvidos? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Existia a Alemanha, sempre ela, né? Alemanha. Eu vou colocar a França aqui, só para a gente situar. Inglaterra. Aqui eu vou colocar o Império Austro-Húngaro. Austro-Húngaro e o Império Otomano. Turco-Otomano. E aqui a Itália. Aqui a Itália. Aqui eu posso colocar também a Rússia. Então, o que que acontecia aqui, ó? Veja bem, pessoal. A França, ela queria uma região que a Alemanha tinha, digamos assim, tomado da França, que era da França anteriormente, a Alemanha tomou e era uma área de disputa ali, uma área muito famosa, rica em minério, chamada Alsácia-Lorena, certo? E a Alemanha, em contrapartida, ela queria colônias, principalmente colônias de quem? Da França e da Inglaterra. Então elas queriam colônias, que era nada mais eram do que os países, principalmente africanos, que eram as colônias inglesas e francesas. Eles tinham muitos países ali que era, o que é uma colônia? Era basicamente um país mais pobre que era usado, né? Os recursos eram roubados, as mercadorias eram vendidas a preço alto, era um domínio, né, dos países europeus, basicamente. A Rússia, o que que a Rússia queria na parada? A Rússia, junto com a Sérvia, tinha uma ideia de pan-eslavismo. Eles queriam juntar todos os países, todos os países que têm povos eslavos sob o mesmo território. Porém, esses territórios estavam na área do Império Austro-Húngaro e Otomano. E a Itália? A Itália queria colônia também. Queria um pouco de colônia. Tá? E nisso daí está formada a grande encrenca, né? Desse lado de cá, como é que ficou o nome dessa galera aqui? Tríplice Aliança. E do lado de cá, a Tríplice Entente, tá? E a guerra foi, né? Aconteceu e o lado direito aí ganhou, na verdade, tá bom? Só que assim, daí houve uma coisa chamada o Tratado de Versalhes, que inclusive está aqui no nosso aqui, ó, Tratado de Versalhes. Cara, o Tratado de Versalhes, depois que acabou essa Primeira Guerra, a França, principalmente a França, a Inglaterra e a Rússia. Ah, a Rússia tem um detalhe aqui, tá? No meio da guerra, a Rússia saiu da guerra, tá? E foi fazer a famosa Revolução Russa em 1917, tá? Isso na Primeira Guerra. Então a Rússia no meio, só que a Rússia daí virou depois União Soviética, né? E mas assim, daí esses países pegaram e no Tratado de Versalhes responsabilizaram pesadamente pela guerra a Alemanha. Então a Alemanha teve que pagar, né, indenizações fortíssimas.
E detalhe, aqui também tem uma questão, aqui tá, os Estados Unidos ajudou também na Primeira Guerra, né? Depois a Rússia saiu, os Estados Unidos entrou, mas aqui a gente é o que eu digo, né? Primeira e Segunda Guerra tem muita informação, tem muita coisa. E para quem está vendo isso daqui no curso, eu vou deixar os links aqui embaixo para moer depois, beleza? Então tá. Então essa foi a Primeira Guerra, né? Então eles queriam, ó, disputas imperialistas, neocolonialismo, nacionalismo, né? Porque os alemães, existia uma ideia de nacionalismo muito forte. Os alemães sempre acharam que eles eram superiores, desde a Primeira Guerra. A Rússia também, essa ideia do pan-eslavismo tem tudo a ver com nacionalismo, tá certo? Imperialismo, expansionismo, né? Eles queriam mais territórios, beleza? Vamos apagar aqui. Vou falar um pouco sobre a Segunda. E daí o que aconteceu? Esse Tratado de Versalhes, pô, foi muito pesado para a Alemanha. A Alemanha sofreu demais. A Alemanha sofreu, tanto que virou uma bagunça. A economia da Alemanha ficou. A moeda alemã sofria daquelas famosas superinflações, né? O povo na miséria, passando fome. E nisso daí, a Itália também sofreu bastante. Nisso daí, ocorreu um cenário perfeito para nascer os estados totalitários. Principalmente aqui eu vou falar aqui, ó. Agora eu vou falar um pouco sobre a Segunda Guerra. A Segunda, né? Segunda Guerra, basicamente aqui, de um lado ficou a Alemanha, a Itália, né? E o Japão. E do outro ficou a França, a Inglaterra, ou Grã-Bretanha, tá? Era- Porque não é só a Inglaterra, né? Os países ali da Grã-Bretanha estavam juntos também. E daí depois aqui, vamos colocar aqui, ó, né? A URSS aqui não era mais Rússia, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E depois, no final da festa, entrou os Estados Unidos também, né? Sempre eles chegando no finalzinho para soprar as velhinhas do bolo, né? Então, essa galera aqui ficou conhecida como o Eixo. E essa galerinha aqui ficou conhecida como os aliados. Falar só um pouquinho sobre isso, tá? Só um pouco, tá? O importante aqui é só se situar. O que aconteceu? A Alemanha sofreu muito, né? E tava numa miséria, e o pessoal começou a perder a fé, a crença no Estado democrático, né? E surgiu o Partido Nazista, que ascendeu com Hitler, todo mundo sabe. E o Hitler tinha as ideias de dominar tudo, né? Ele queria o espaço vital alemão, aquela ideia toda retomada, e saiu atacando, invadiu a Polônia. Ah, outra coisa, né? O estopim. O estopim, aqui, ó. O estopim é quando começou a guerra. A primeira guerra ela começou lá com o assassinato do Francisco Ferdinando, que era o descendente, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E ele foi morto exatamente por um estudante nacionalista sérvio, tá? Que queria, né? A ideia dos sérvios, dos russos lá, eles queriam aquilo lá pro pan-eslavismo. E aqui o, o, o estopim foi quando a Alemanha invadiu a Polônia. Daí a França e a Inglaterra falou, opa, aí não, né? Aí não, aí você não pode fazer isso e nós vamos. Aí começou, daí foi aquela reação em cadeia, né? E a Alemanha já. E Hitler já sabia que ia acontecer, a coisa ia ficar feia desde o começo. Tanto que ele se armou, se equipou até os dentes, né? E fez um trato com a Itália. Falou: ó, se alguém me atacar aqui, tamo junto, tamo junto. Mesma coisa com o Japão, tamo junto, tamo junto. E secretamente também fez um tratado com a União Soviética, o famoso Pacto de Não Agressão Mútua, né? Que depois lá na frente ele acabou quebrando porque ele teve que entrar lá na União Soviética para pegar petróleo para manter a máquina de guerra dele, né? E então como é que ficou isso daí, né? O Japão também, o Japão, onde que o Japão entra? O Japão, ele estava em ascendência, a economia japonesa, né? Com algumas colônias ali no Pacífico, né? Inclusive subjugando até boa parte da China. E os Estados Unidos também não gostavam do Japão por causa disso, porque era um concorrente forte ali na parte do Pacífico, né? Então começou, a quebração começou, a Alemanha começou destruindo tudo, dominou a França, anexou tudo quanto é país, e a Itália meio ali, né?
ajudando um pouco, mas a Itália sempre, nunca se sabe, né? Na Primeira Guerra ela foi conhecida como traidora também, ela virou a casaca, tá? E a Itália, daquele jeitão dela ali, que também tinha um ditador, né? Um totalitário, que era o Benito Mussolini, ficou famoso também, né? Quando eu falo em totalitarismo, você pode pensar em nazismo e na Itália, que é, né, o Mussolini, certo? E daí a Inglaterra foi guerreira, a Inglaterra, pô, lutou muito, a União Soviética também, porque daí a Alemanha ficou ruim, porque teve uma hora que ela teve que entrar para atacar a União Soviética, puta, e lá era frio pra caramba, e eles acharam que a coisa ia ser mais rápida, e sofreram muito lá, e para mandar remédio, para mandar eh, comida para as tropas, manter Cara, depois deu uma olhada, né, do tamanho da Rússia. Então é gigantesca, né? Foi muita coisa. Teve uma batalha famosa lá chamada Batalha de Stalingrado. Putz, lá a Alemanha se quebrou inteira, perdeu muito soldado, muita gente morreu, né? E daí a Alemanha tava, a Itália foi o primeiro país a desistir, digamos assim, tá? Porque depois, o que aconteceu? Quando a coisa engrossou mesmo, os Estados Unidos entrou e os Estados Unidos foi o grande fornecedor, né, de arma para tudo isso daí. Os Estados Unidos ganhou muita grana na Segunda Guerra Mundial, muita grana. Então saiu de lá como gigante, né, que persiste até hoje, né, como uma grande potência. Depois teve o famoso dia D também, que foi orquestrado lá, né, a tomada da Normandia pelos aliados, os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, né, dominando. Daí a Itália também, a Alemanha também teve que pedir a rendição. E o último foi o Japão, né? Os japoneses lutaram até o final e, acreditando, né, que poderiam virar o jogo ainda, mas daí no final das contas os Estados Unidos mandou duas bombas atômicas famosas, né, de Hiroshima e Nagasaki, matou um monte de civil. É uma bomba assim que talvez não houvesse nem necessidade, né? Mas foi para eles mostrarem que eles têm um armamento nuclear e, se for preciso, eles usam. Basicamente foi um recado. Daí acabou a guerra, fechou a guerra, né? Daí depois disso daí, eles já pegaram mais leve, né? Fizeram o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg também teve lá, né? Só que a maioria dos nazistas, eles fugiram, muitos para aqui, para América do Sul, né? Mudaram de nome, fizeram plástica. Não pegaram muito eles também. E daí não penalizaram muito a Alemanha, senão daqui a pouco ia ter uma terceira guerra mundial, né? Então, basicamente isso. Aqui, pessoal, é só uns conceitos básicos aqui, né? Mas, assim, a questão do aprofundamento eu deixo nos links dos outros vídeos explicativos daí, para quem está vendo no curso, na plataforma, tá bom? Então, vamos ver as opções. Vamos de baixo para cima, pode ser? Aqui, ó, é a letra D. Vamos só vamos reler o enunciado. A Segunda Guerra Mundial foi, em parte, uma continuação da Primeira, tendo sido prevista por muitos após o Tratado de Versalhes. Aquela coisa, eles falaram, meu, estou pegando muito pesado com a Alemanha, eles vão retalhar. E de fato aconteceu. A respeito das semelhanças entre os dois conflitos bélicos de proporções mundiais, correto afirmar. Letra D. Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra ocorreram entre países democráticos e estados totalitários, como Itália e Alemanha. Não, essa ideia dos estados totalitários era só da Segunda, tá? Não é a Primeira, não, só a Segunda. Tá bom? Então tá falso. Letra C. Ambos foram decorrentes apenas de interesses políticos e não por interesses econômicos. Tá. Você não pode jamais marcar uma coisa dessa, né? Porque tudo tem interesse econômico, né? Uma guerra tem interesse econômico envolvido, não faz o menor sentido isso. As duas foram estimuladas por divergências ideológicas em torno do capitalismo e socialismo. Não, a primeira, tanto que essa ideia de capitalismo e socialismo, né, ela, a revolução, né, socialista foi em 1917, só depois, no meio, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Então não foi, a primeira com certeza não foi. A segunda tem até uma ideia, tem um pouquinho, né, mas não foi o grande, não foi o, porque existia, de fato, né, os países capitalistas europeus queriam conter, certamente, né, o socialismo que vinha do leste, que vinha da União Soviética, mas não a ponto de se criar uma guerra, ainda mais dessas proporções, pelo menos. Tá falso.
E a letra A, ambas foram movidas pelo nacionalismo, com certeza. O imperialismo é um país mais forte, subjugar os outros, se aproveitar economicamente dos outros, roubar matéria-prima, esse tipo de coisa, mandar nos outros. Expansionismo, claro, queriam mais território, né, para ter mais riquezas minerais e tudo mais. Beleza? Então é a letra A, tá? Esse assunto aqui, pô, Primeira e Segunda Guerra é um assunto gostoso de estudar, né? É um assunto que tem bastante material, conteúdo histórico riquíssimos, tá? E em breve eu vou soltar um outro vídeo só, não é nem para resolver a questão, para a gente debulhar, né? Fazer dois, um para a Primeira Guerra e outro para a Segunda Guerra, beleza?